dia, João. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia. Tem alguém aqui que a tia não está conseguindo identificar? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Vamos começar, então? Olha só. Hoje nós vamos começar o último capítulo do livro. Semana que vem a gente encerra o livro, aí a tia vai fazer todas as correções de fração, a última atividade que ficou de fração, que foi a atividade que ela passou na aula da sexta-feira passada, tá? A tia vai deixar para corrigir só semana que vem, para dar um tempinho aí maior para vocês, tá? E aí, hoje a tia vai iniciar o último capítulo do livro, que é o capítulo 7, que é sobre polígonos. Ok? Ok. Então, ó, vamos lá? Página 56. Todo mundo está com material em mãos? Todo mundo tem folha? Pode ser de caderno aí. Lápis e régua? Sim. Todo mundo? A gente vai usar daqui a pouquinho. Na régua. Tá bom? Então, vamos lá. Tia, Oi? calma aí que eu vou pegar a folha rapidinho. Tá, pode ser a do caderno mesmo, tá? Tá, é que eu tô no livro. Tá, pode pegar. Página. Página, tia. Já peguei. Vamos lá. Olha só. Nós vamos falar sobre os polígonos na aula de hoje.
Vocês sabem dizer o que é um polígono? Quem sabe dizer para ti o que é um polígono? Uma figura geométrica. Muito bem. E alguém sabe dizer quais são as características dessa figura geométrica? Que ela não pode ser cruzada nem aberta. Eu ia ter que ser nem aberta, né? Pode ser fechada. Não pode... Mas alguém gostaria de falar alguma coisa sobre os polígonos? Não? Então, ó, nós temos conceitos, né, sobre polígono. Algumas coisas de polígonos nós vamos estudar, nós vamos reconhecer um polígono, identificar quais são os elementos, diferenciar um polígono quando ele é convexo e não convexo, quais são as regularidades que esse tipo de figura tem. E nós vamos classificar especialmente, estudar em especial os quadriláteros e os triângulos, ok? Então, ó, nós vamos começar aqui falando de linhas poligonais, tá? O que são linhas? São aqueles segmentos de retas, tá? Aqui, existem dois tipos. A gente pode trabalhar com esse tipo de linha na figura fechada. Tá aqui, ó, 4 exemplos de figuras fechadas, né? Ou simplesmente figuras que são abertas. Aqui, lembrando que nós estamos falando da linha. Ô, tia. Linhas que se fecham, aqui estão formando figuras, né? E as linhas abertas. Pode falar. Eu não sei se alguém falou, mas os polígonos também não podem ser arredondados. Ah, muito bem. Vamos lá. Então, ó, polígono. Figura geométrica de forma plana. Todo polígono, ele é uma figura plana. Ele só vai ter 2 dimensões, eles não se sobressaem ao plano, né? Porque nós temos polígonos e a gente também conhece outras figuras, que são os poliedros, que são aquelas figuras 3D, né? Que se sobressaem ao plano, como, por exemplo, um cubo, né? Uma caixa. Então, aquilo lá é um poliedro formado por várias figuras, né, geométricas também. Mas aqui o polígono ele só tem 2 dimensões, é como se fosse um desenho mesmo no plano. Aí, ó, tá aqui, né, a definição, formado por linhas fechadas na quais os lados não são consecutivos e não se cruzam, tá? Então, aqui nós temos, ó, todas essas figuras são polígonos, ó, segmentos de retas. Quando nós temos um círculo, ele se fecha aqui, então não está valendo. Ó, uma figura vazada, não vale. Outra aqui, se cruzou, ó. Se cruzou. Essa não é um polígono, né? É vazada, não é um polígono. Tem forma arredondada, não é um polígono. Certo, galerinha? Certo. Então, vamos lá. Elementos. Agora nós vamos denominar os elementos de um polígono. Então, ó, principais elementos. Primeiro, o vértice. O que é o vértice? É o ponto comum que liga 2 lados, né? Aqui nós temos o A, o B, o C e o D. Tia, posso usar qualquer letra? Lembra que nós estudamos os vértices? Na geometria plana, ele faz referência ao ponto. E a gente identifica com a letra maiúscula, certo? Então, ó, vértice A, B, C e D. Os lados. O lado está formado aqui, ó. Vai de um vértice a outro. O lado AD
ou DA, tanto faz, não tem que ter uma ordem, né? AB ou BA, BC, CD. Esses são os lados. Eles contornam e formam o polígono. Ângulos internos. Aqui, ó. Ângulo D, C, B e A. E toda a representação. Como que a gente escreve a representação de um ângulo? Tá aqui. E depois nós temos também nos quadriláteros, por exemplo, que aqui nessa figura é um quadrilátero, nós vamos ter diagonais. Mas, por exemplo, qual é a menor figura geométrica? Um triângulo? O triângulo. No triângulo, a gente não consegue traçar diagonal, só a partir dos quadriláteros. Por que que a gente não consegue, por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó, essa figura aqui, que é um triângulo, traçar uma diagonal? Porque a diagonal, ela vai ligar dois vértices que não pode ser lado. Por exemplo, eu tenho esse vértice aqui. Eu tenho que ligar com outro vértice que não forme um lado. E se eu ligar aqui, vai formar lado. Se eu ligar aqui, vai formar lado. Então, eu não tenho como traçar diagonal dentro do triângulo. Porque a diagonal, ela é traçada usando dois vértices. Mas não pode formar um lado. Vamos lá? Agora, cadê? Todo mundo está com a folha? A tia está com um problema aqui que está travando o áudio dela. Vamos lá? Pegaram a folha? Todo mundo liga a câmera aí que a tia vai... Por favor, ligar dela. Vamos desenhar um triângulo na folha para a tia agora, que a tia quer ver. Tia, eu vou pegar a folha. A tia pode ser grande, pequeno, médio. Também vou pegar, peraí. É o que, Tiago, que você falou? Ô, tia, precisa ser com régua? Vai ficar mais certinho, mas se não tiver a régua, pode fazer sem. Eu coloquei. Ô, tia, Não. vai fazer o que na folha? Eu fui pegar lá o que Vocês vão desenhar um triângulo. Pode ser qualquer tipo de triângulo. Esse é o da tia. Aqui, tia, meu. Show! Aí vocês vão desenhar. Vocês vão identificar agora na folha. Vão identificar na folha. Primeiro elemento que nós estudamos do triângulo. Qual foi? Dos polígonos, quer dizer. Qual foi? Um vértice. Então, identifiquei para a tia os vértices desse triângulo. Pode colocar uma setinha para indicar? Hã? Pode colocar uma setinha para indicar? Só escreve a letra que identifica. Fizeram? Tá. Agora vocês vão identificar para a tia os três lados. Podem as letras que vocês quiserem, tá? Identificaram? Sim. Agora vão identificar os ângulos. Eu vou colocar aqui qual que é o ângulo? Tipo assim, 45 graus, alguma coisa tipo assim. Vão identificar da forma que nós aprendemos a identificar o ângulo lá em cima, ó. Como que é? Ah, Uhum.
Pronto. Agora, vocês vão pegar um lápis. Vão fazer isso que a tia está fazendo aqui, ó. Tá. Embaixo, na base do triângulo de vocês. Sim. Certo? Ó, tem um monte de gente que não ligou a câmera, que não está acompanhando a tia, mostrando. Vamos lá, então, ó. Agora nós vamos girar. Nós vamos girar, hein? Gira aí. Sim. Ó, a tia estava sobre o segmento. Deixa a tia. AC. Ela girou pro lado AB. Segundo lado. Olha que interessante. Aqui, ó, deu um giro. Certo? Uhum. Olha aqui o que a tia vai fazer. Outro giro, hein? Ó, aqui, posicionei, eu venho para cá agora, ó. Conseguiram acompanhar? Eu desloquei, ó, tava assim, eu dei outro giro, vim para cá. Certo? Eu vou dar o último giro, hein? Voltei para onde eu estava. Conseguiram fazer? Sim. Sim. E deixa a tia fazer uma pergunta para vocês. O lápis ficou virado para o mesmo lugar do início da Não. atividade? Não. Hã? Não. 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 Ele ficou virado para o lado completamente oposto, né? Sim. Ó, não está apontado para o lado oposto? Sim. Alguém sabe me dizer que giro é esse que nós fizemos? De quantos graus? 360? 360? Será que é Não, 180. 180 Muito graus? Muito bem. Porque olha só, nós giramos, ó. Ele ficou ali reto. Não é meia volta que ele deu? Sim. Pra ele virar, ó, de novo, de novo, de novo. Ele só fez meia. Certo? Uhum. Nós vamos aprender a estudar, nós vamos estudar também as características de ângulos internos desses polígonos também. Lembrando que agora nós vamos estudar só os triângulos e os quadriláteros, tá bom? Vamos continuar? Olha só. Vamos responder ali, ó. O lápis está na posição original, que a tia já perguntou. Vamos responder no livro de vocês? O lápis ficou na posição original? Não. Não, não ficou. Deixa a tia ver que está travando aqui. A segunda pergunta agora. Ô, tia. Ô, tia, não tô te ouvindo. Oi? Já se mutado, tio. É porque estava travando, a tia estava mexendo aqui. Vamos lá? Vamos. Quando a gente
Quem tá com a câmera ligada aí, mostra o triângulo. A tia vai mostrar o dela. Ó. Aqui. Será que todo mundo desenhou o mesmo triângulo? Não. Os segmentos da mesma medida, o mesmo tipo de triângulo? Acho que não. Eu fiz mais fino, mais grosso. Provavelmente alguém chegou aí bem próximo, um triângulo bem parecido, né? Mas nós com certeza não desenhamos o mesmo triângulo. Mas olha aqui, quando a tia perguntou e que a tia fez a experiência do giro, o que aconteceu? O resultado foi? Mesmo. O mesmo. Muito bem. Apesar dos triângulos serem distintos, né, de nós trabalharmos com triângulos diferentes, o giro que nós demos, né, a posição do lápis, todo mundo conseguiu fazer a mesma experiência, mesmo desenhando triângulos diferentes. Certo? Uhum. Então, qual é a conclusão que nós chegamos quando nós trabalhamos essa experiência aí? Como assim? Qual foi o resultado? O que nós conseguimos comprovar quando a gente trabalhou ali, girando o lápis? O que aconteceu com todo mundo igual? Deu os mesmos graus, 180? Muito bem. O lápis, ele, de todo mundo, a rotação foi o quê? Meia volta. E essa meia volta, ela vale 180 graus. Então, ela deu meia volta em relação à posição original, né? Todo mundo conseguiu fazer uma meia volta com o lápis aí, girando em torno dos segmentos do triângulo. Certo? Sim. A tia só vai estar travando. A tia vai desligar a câmera dela aqui, que está travando um pouquinho. Tia, mas não está travando muito, não. A tia não consegue entender bem vocês, que fica... A câmera da tia, ela não é a do computador, ela instalou a câmera, e aí acho que fica mais pesado. Aí, de vez em quando trava. Olha só, depois vocês vão fazer, hoje ainda, a atividade 1 e 2, tá? E a tia vai pedir agora que vocês peguem ali a página 60. Nós estudamos os elementos, nós trabalhamos a experiência aqui, né? Aí tem a atividade que vocês vão desenvolver. Agora, nós vamos falar um pouquinho da classificação dos polígonos, tá? Ó, primeiro, o que nós vamos ver? O que são polígonos convexos e o que são polígonos não convexos. Deixa eu trazer vocês aqui para o cantinho. O que são polígonos convexos? Quando qualquer segmento, tá, de reta é unido por dois pontos e fica inteiramente contido dentro do polígono. Então, ó, as figuras aqui acima que são convexos, polígonos convexos. Olha aqui, tá vendo? Nós desenhamos dentro dessa figura um triângulo e ela está totalmente, né, escrita dentro desse triângulo. A 1 é, olha a 3. Também temos uma figura, conseguimos desenhar ali dentro. A 5 também. Por que eu falo, por exemplo, que essa figura aqui não é convexa? Quando eu quero desenhar, por exemplo, eu tracei, ó, 2 pontos dentro dessa figura. Para eu traçar o terceiro ponto, pode ser que ela saia dentro.
Eu não consigo trabalhar dentro dessa figura qualquer posição para desenhar uma outra figura e que ela fica totalmente contida dentro dessa figura. Então, pode acontecer... Ah, tia, mas se você tivesse desenhado aqui no meio, sim. Mas se eu quis desenhar aqui, então, esse aqui é convexo. Esse é não convexo. Certo? Depois, nós temos a classificação dos polígonos. Qual é o nome dado às figuras? Isso nós vamos aprendendo de acordo com o que a gente for trabalhando. Ó, uma observação importante é a gente saber que toda vez que a gente trabalha com polígono, o número de lados, de vértices e de ângulos é o mesmo. Se eu sei que é um triângulo, ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Ah, tia, um eneágono tem 9 lados, 9 ângulos, 9 vértices, tá? Então, a quantidade de lados, de vértice e de ângulo de um polígono é sempre igual. E a denominação, o nome que essa figura recebe é de acordo com a quantidade, né, de elementos. Vamos colocar assim, para ficar simples, a quantidade de lados, que é a primeira visualização que a gente faz dentro de um polígono. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, decágono, dodecágono. Aí temos outras figuras, então, de acordo com os lados, é o nome que essa figura recebe. Certo? Olha só, aqui nós temos exemplos de figuras, por exemplo, aqui, ó, todos os lados, nesse heptágono, os lados são iguais? Tem um lado maior aqui, né? Aqui no octógono também, os lados não são iguais. No dodecágono, olha o tamanho desse lado aqui, que pequenininho em relação a esse outro segmento aqui. Então, não são iguais. Aí nós vamos ver que existem figuras, por exemplo, que têm todos os lados iguais, de mesma medida. É o que nós chamamos de polígonos regulares. Ah, tia, a gente mede, a gente conta os vértices de um polígono, mas a gente mede o lado e mede o ângulo. Então, nos polígonos que os lados têm a mesma medida, que são todos iguais, todos os ângulos também serão iguais. Certo? Então, ó, é o que nós chamamos de polígono regular. E esse polígono regular, todas as vezes que a gente for, né, identificar esse polígono, nós vamos usar a palavra regular, com exceção de duas figuras, que nós vamos estudar na próxima aula, que é o triângulo. No triângulo, ele recebe um nome em especial, e o quadrilátero, que tem os 4 lados iguais, também recebe um nome em especial, que a tia acha que vocês já sabem. Mas a gente vai discutir isso na próxima aula. Então, todas as vezes que a gente fala num polígono regular, é o polígono que tem todos os ângulos e todas as medidas iguais. Aqui, nessas 4 figuras, identifique para a tia quais são os polígonos regulares. Ou qual o polígono, ou quais os polígonos. E aí? É o primeiro. O primeiro. Que figura é essa? Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ela é chamada? Hexágono. Muito bem, um hexágono. Então, essa é um polígono regular. Por que que é um polígono regular? Quem vai falar? Porque tem as mesmas medidas de ângulo e... né? Isso aí. Muito bem. Todos os ângulos têm a mesma medida, 120 graus. Todos os lados têm a mesma medida, 7 centímetros. Aí, esse retângulo aqui,
ele tem todos os ângulos iguais. Aqui, 90, 90 e 90. Ele não é regular? Não. Por quê? Por causa que Regulares não são. dois lados Bem, é, muito bem, dona Isabela, Danilo. 15 centímetros, 5 centímetros. Os lados não são iguais. Aqui é um polígono regular, eu acho, hein? não. Ó, 5 centímetros, 5. Por que não é? Eu Então, tenho 10. Muito bem, tem um lado de 10. E mais o quê? de 5. Um lado de 10 e outro de 5. E os ângulos? Estão todos iguais? Não, tem um de 270 e outro de 90. Muito bem. E aqui? Aí sim. Ah, Não, é? calma. Não. Não vamos. Breno. Por quê, Breno? É porque tem ângulo diferente. Tem alguns de 120 e outros 60. Muito bem. Então, ó, prestem bastante atenção. Para ele ser regular, tem que ter todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Aí aqui nós temos algumas figuras que são regulares. O triângulo que tem todos os ângulos e todos os lados iguais. O quadrilátero que tem todos os ângulos e todos os lados iguais. E, né, todos os outros polígonos regulares. Esse triângulo e esse quadrilátero recebem nomes especiais que nós iremos estudar na próxima aula. Deixa a tia falar. Isso aí. O que a tia tinha para hoje é isso, galerinha. Opa. Tá joia? Então, nós nos encontramos. Deixa eu tentar ligar a câmera dela aqui. Nós nos encontramos de novo na aula de amanhã para a gente concluir a explicação do capítulo 7. A tia passou um desafio para vocês e ela vai falar para vocês na aula de amanhã. É uma tarefa que vocês vão ter que entregar. Um desafio, é bacana, tá? E aí, nós vamos... A semana que vem a gente conclui a correção de todas essas atividades. Tá joia? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau, galera.